Breno, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Bom dia para ti. Breno, eu queria começar falando sobre Breno. Achei, até mandei para você, achei bem legal, porque essa coisa do internacionalismo, né? Da solidariedade internacional, internacionalista, parece que até está um pouco de moda em parte da esquerda, né? E achei bem significativo essa nota da Telesur, registrando com destaque a sua condenação por esse juiz aqui de São Paulo, na batalha que você move contra os sionistas que querem calá-lo a todo custo. Você se manifestou, soltou uma nota. Contextualiza para a gente aí como é que está a situação, Breno. Olha, é um processo que foi movido contra mim por dois cidadãos. André Leist, presidente da ONG Stand With Us, que é a principal organização do lobby sionista no Brasil, é uma organização norte-americana fundada pela direita sionista naquele país e tem uma ramificação aqui no Brasil que é dirigida por esse senhor. André Leist se jacta de ter combatido nas fileiras do exército de Israel, embora seja brasileiro. É uma figura muito ligada ao Estado de Israel e a função dessa organização é a propaganda do Estado de Israel. O outro que participou, o outro integrante desse processo contra mim é o economista Alexandre Schwartzman, que já foi diretor do Banco Central. Ele, se não me engano, ele atualmente é comentarista na TV Cultura e talvez articulista no Estadão. É um homem de direita, como André Leist, vinculado ao lobby sionista. Foi diretor do Banco Central, veja que ironia, durante o primeiro governo Lula, indicado naquele momento pelo governo Lula, um neoliberal furioso. Esses dois cidadãos, eles me processaram por um processo crime, por injúria. Qual teria sido a minha injúria? Eu teria feito um post num determinado momento, no ano passado, em dezembro, chamando a ambos, ainda que de forma indireta, de covardes e desqualificados. E eles entraram com processo de injúria criminal. A minha reação, eu chamei de covardes e desqualificados, no curso de um debate duro, que é o debate que está em curso contra os sionistas. E depois desse cidadão Alexandre Schwartzman reiteradamente ter me atacado, me chamando o tempo todo de capo. Capo eram os judeus que colaboravam com os nazistas nos campos de concentração e no gueto de Varsóvia, né? Eram os judeus colaboracionistas com o nazismo. É, portanto, uma agressão forte. E esse senhor André Leist, embora tenha marcado, desmarcou e depois fugiu de qualquer debate comigo. Nessas circunstâncias é que eu chamo de covardes e desqualificados. E eles entraram com processo de injúria criminal contra mim e houve uma decisão de primeira instância favorável a eles, desfavorável a mim. Esperada. Eu fui condenado a 3 meses de prisão, uma pena que foi substituída por uma multa de 15 salários mínimos. Tem recursos. Eu posso recorrer ainda dessa decisão. E novas decisões judiciais irão ocorrer. Eu sou alvo de várias ações. Aliás, no próximo dia 17 de setembro, eu serei inquirido pela Polícia Federal aqui em São Paulo, em um desses processos. Polícia Federal. Governo Bolsonaro. É governo Bolsonaro? Não é? Não é? Não? Não. Governo Lula, impressionante. Por sinal, essa foi uma característica, né? Eu não vi ninguém do governo Lula se defender nesse caso, nessa ofensiva dos sionistas contra você. Houve alguém que saiu da defesa? Não, houve. No ano, quando isso começou e que ganhou maior volume, que é quando as ações foram apresentadas, sim, nós tivemos o Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta se pronunciou. Verdade, o Paulo Pimenta, quando estava na SECOM ainda, né? Verdade. Sim, o ministro Paulo Pimenta se pronunciou e
publicamente, coube a ele se pronunciar, mas muitos integrantes do governo se solidarizaram, a direção do PT se solidarizou abertamente, inclusive se confrontando contra a Conib, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Com a atitude tanto do PT quanto do governo foi correta. Mas a Polícia Federal está nessa história? Não, a Polícia Federal ela é obrigada a estar nessa história, não é uma há uma discussão se ela é obrigada, né? Mas enfim, como há um processo judicial, um processo instalado na Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, o caso que eu vou ser inquirido pela Polícia Federal não é esse no qual eu fui condenado em primeira instância aqui em São Paulo, é outro caso. Né? Não tem a ver com a Justiça Civil de São Paulo, com a Justiça de São Paulo, perdão. Tem a ver com a Justiça Federal. É um caso em que eles me acusam de antissemitismo, de discurso de ódio e antissemitismo. Aí é um inquérito federal, conforme a legislação de 1989. O Ministério Público, essa ação foi aberta, houve uma decisão judicial de abrir o inquérito, a Polícia Federal ela é, em tese, obrigada a cumprir essa decisão, ela é Polícia Judiciária Federal, então ela tem que dar seguimento às investigações a esse respeito. Então, não é o governo, a Polícia Federal não pode simplesmente dizer que não vai dar seguimento ao inquérito. A bola, na verdade, estaria na mão da PGR, né? Não é isso? Como aqui mas é que não é. Então, o Ministério Público, um determinado procurador, agora me fugiu o nome dele, um determinado procurador aqui de São Paulo, abriu o inquérito. Procurador federal, então, no caso. Federal, abriu o inquérito. A Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral, ele não pode encerrar o inquérito, porque os procuradores eles possuem imunidade e independência. Não há, então, aí vai ter esse inquérito, abriu-se esse inquérito e eu vou depor a Polícia Federal no dia 17 de setembro. Bom, nós vamos acompanhando o lamentável nessa história é que vai revelando o peso do lobby sionista sobre a justiça brasileira. Uhum. Agora, eu não tenho vários outros processos terão esse mesmo curso. Será surpresa se eu não acumular uma pilha de condenações em primeira instância. Okay. Você vai recorrer de tudo, né? Vou recorrer, faz parte. Isso aqui é uma... Assim, está dentro do previsto, vamos dizer assim. E recorrer, e denunciar, essa coisa toda, mas sempre levando em conta que o fundamental nesse debate não é a minha situação jurídica, não é? Sim. Que é exatamente o que eles desejam, me soterrar com dezenas de processos para que eu não tenha mais tempo, forças físicas, psicológicas, financeiras, de continuar denunciando o sionismo. E eu passo a gastar todo o meu tempo me defendendo. Então, claro, toda vez que acontecer um episódio dessa natureza, eu irei denunciar, irei debater, mas a questão principal é continuar falando sobre a Palestina e não sobre os meus processos. Que é uma estratégia, não é inédita essa estratégia, né? A gente vê, por exemplo, a Igreja Universal usou seguidamente ao longo dos anos essa estratégia para calar jornalistas que faziam reportagens revelando as entranhas da Igreja Universal, que era acumular processo sobre processo em cima de jornalistas, de tal maneira que a vida deles passava a ser responder esse processo. Né? Inclusive, tem uma estratégia que agora me parece que foi posta na ilegalidade. A Elvira Lobato, jornalista da Folha, eu trabalhei com ela lá nos anos 90, isso aconteceu. A Igreja Universal fez o seguinte:
cada igreja do país abriu um processo contra ela. Ela tinha que viajar para o país inteiro. Você imagina, né? O custo, o desgaste. Ela se desgastou demais com isso para responder a cada uma das ações legais. Parece-me que a estratégia da Conib é similar desse ponto de vista, né? Uma ação atrás da outra, uma ação atrás da outra, de tal forma que sua vida passe a girar ao redor de dar conta dessas ações, né? E não da sua vida. Você sabe que é uma técnica que tem nome e sobrenome, né? Ela atende pelo acrônimo, na verdade, SLAP, que é o verbo em inglês para estapear, e também, como acrônimo, é Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas judiciais estratégicas contra a participação pública. Do que nós estamos falando? É um derivado do lawfare. O lawfare tem como principal objetivo a prisão dos inimigos políticos, como aconteceu com o presidente Lula. O SLAP não tem como objetivo necessariamente a prisão. É o silenciamento, né? É o silenciamento através da acumulação de processos judiciais que intimidem, que desgastem, que empobreçam o oponente. É uma técnica que vem sendo empregada em larga escala nos últimos anos, especialmente contra jornalistas. Sim. A Paulo Henrique Amorim atribui-se, em boa medida, a morte dele, a angústia profunda pela quantidade de processos que se acumulou contra ele, condenações, indenizações, e a vida dele virou um inferno. É verdade. Há vários casos assim. No Brasil tem esse caso do Paulo Henrique, da Elvira também foi um caso parecido. E no mundo você tem várias situações e eles aplicam essa técnica, né? A Conib tem um departamento jurídico muito robusto, muito bem financiado. Tem dinheiro que não acaba. Exatamente, tem recursos infindáveis. Aliás, os advogados da Conib foram os advogados do André Leicht e do Alexandre Schwartzman contra mim. Na verdade, a ação do André Leicht e do Alexandre Schwartzman é uma ação encoberta da Conib contra mim. Eles resolveram usar esses dois personagens, mas quem deu todo o suporte jurídico foi a Conib, a Confederação Israelita do Brasil. Né? Então, é assim que funciona. Tem que fazer frente a essa situação. Sim. Bom, nós vamos acompanhar, estar solidários e denunciar sempre essa ofensiva sionista contra você e contra todos aqueles que se levantam em favor do povo da Palestina e contra o genocídio praticado pelo Estado de Israel. Falando de Brasil, especificamente de São Paulo. Lá atrás, o presidente Lula tinha dito, ano passado, essa eleição em São Paulo não vai ser entre o Boulos e o Nunes, né? Na época nem tinha ainda esse Marçal, vai ser entre eu e o Bolsonaro, né? Dando o caráter nacional da eleição de São Paulo. Né? E, de fato, aconteceu o inesperado, né? Não é o antagonista hoje, talvez nem seja o Nunes, seja o Marçal, mas esse caráter nacional da campanha de São Paulo tem se ressaltado, e um exemplo disso é a abertura do horário eleitoral gratuito do Boulos nesta manhã, foi com uma cena do presidente Lula e Janja indo tomar café da manhã na casa de Boulos. Então, a centralidade da figura de Lula na campanha de Boulos. Uma campanha em que surgiu um inesperado, né? Marçal. Né? Na campanha, rachou a extrema-direita, que está tentando se reunificar, enormes dificuldades da campanha de Boulos para digladiar com esse novo adversário, e aí queria uma análise sua do cenário. Olha, você já identificou perfeitamente. O fato novo na disputa eleitoral de São Paulo é a emergência do Pablo Marçal. O Pablo Marçal bagunça a estratégia da direita em São Paulo. Qual é a estratégia da direita em São Paulo? Um novo pacto entre o bolsonarismo e a direita liberal. Isso que era a candidatura do Nunes. Era a reconstrução, sob a bênção do Tarcísio de Freitas, da unidade do campo conservador. O campo conservador se dividiu na eleição presidencial, a direita liberal, em grande medida, apoiou Lula contra Bolsonaro,
mas há um experimento aqui em São Paulo de uma frente ampla reversa, ou seja, uma frente ampla da direita contra a candidatura apoiada pelo presidente Lula, a candidatura de Guilherme Boulos. Esse experimento da frente ampla reversa, da frente ampla contra a esquerda, está bagunçado pelo Pablo Marçal. O Pablo Marçal chegou na festa sem avisar, já foi dançando, já se aproximou da mesa dos salgadinhos, já foi comendo, botando comida no bolso, o jeito invadiu o salão e criou um baita de uma confusão no campo da direita. É verdade que do lado da esquerda baixou um medo, né? O Pablo Marçal entrou em pânico com as pesquisas da semana passada, o que não havia qualquer razão de ser. A candidatura do Pablo Marçal não afetou a candidatura do Boulos até o presente momento. O Boulos, nas pesquisas da semana passada, até subiu um pouco no que diz respeito ao primeiro turno, e no que diz respeito ao segundo turno, reduziu-se a diferença entre Nunes e Boulos, por exemplo, se reduziu. Não é? Claro, lá na frente, o Boulos terá que enfrentar essa direita unificada. Eu não tenho dúvidas de que no segundo turno essa frente ampla contra a esquerda tende a se reconstruir no quadro da polarização que o presidente Lula bem identificou. Ou seja, a disputa em São Paulo é uma disputa nacional entre a direita e a esquerda. Qual é a questão que me parece importante levantar? Tem uma diferença relevante em relação a 2022. Eu não acho que é uma repetição de 2022. Em 2022, nós tivemos frente ampla da esquerda mais os liberais contra a extrema-direita. O que nós vamos assistir em São Paulo é uma outra coisa. É essa frente ampla, ou no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno, o Pablo Marçal está desfazendo o jogo, mas lá no segundo turno nós vamos assistir a uma outra disputa. A disputa entre a frente ampla da direita contra a esquerda. Essa é a grande dificuldade de Boulos. É isso que as pesquisas de segundo turno revelam. Quando ali, nas pesquisas, Nunes tem uma diferença atualmente caiu para 7 pontos no Datafolha. Uma diferença, Nunes contra Boulos. Boulos é o mais votado no primeiro turno, mas no segundo turno, Nunes coloca 7 pontos na frente de Boulos, pelo Datafolha. O que a candidatura do Nunes está expressando? Não é o bolsonarismo, é a frente ampla da direita contra a esquerda. Ainda que setores liberais possam apoiar o Boulos por conta de comprometimento com o governo federal. Por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu não o vejo apoiando Nunes contra Boulos. Acredito eu que ele apoiará Boulos no segundo turno. Ele, no primeiro turno, apoia Tabata Amaral, mas eu não vejo Geraldo Alckmin apoiando Nunes, muito menos Pablo Marçal contra Boulos. Então nós vamos ter setores da direita liberal marchando com Boulos, aqueles setores... Pontuais, né? Muito residuais. Setores que têm vínculo direto com o governo federal, que estão no governo federal, que são ministros do presidente Lula, mas nós estamos assistindo à construção desta frente ampla conservadora. Sim. E esse é o jogo. Como é que se constrói essa frente ampla conservadora? Eles não constroem essa frente ampla com um nome puro e duro do bolsonarismo. Isso seria inviável. Seria inimaginável construir essa frente ampla conservadora com o Ricardo Salles, de extrema-direita, muito menos com o Pablo Marçal. Sim. O nome em torno do qual se pôde construir a frente ampla, com muito empenho do governador Tarcísio de Freitas, é Ricardo Nunes, que é um quadro opaco, um prefeito... Mauro, alguns meses atrás, se o Ricardo Nunes tocasse a campainha aqui em casa, eu não ia saber quem era. Eu não conhecia a cara dele.
Não saberia quem era. Para mim, era um desconhecido. Era um vereador medíocre, estilo Centrão, que ninguém conhecia, né? Olha que, Tirou a sorte grande, lamentavelmente olha famoso. que eu acompanho a vida política do país há 50 anos, todos os dias. Eu não saberia quem era Ricardo Nunes. Então, ao redor do Ricardo Nunes, filiado ao MDB, aí sim se constrói esse pacto entre a direita liberal e o bolsonarismo. Mas é interessante. Ontem agora, esse pacto está abalado pelo Pablo Marçal. Isso. Mas é interessante. Ontem o Valério Arcari esteve aqui, nosso camarada Valério Arcari, de tantos anos, e que tem uma interação evidente, né? Está na direção do PSOL, está participando ali, não diretamente do núcleo central, mas está na direção da campanha do Boulos, e que ele falou: ó, já notamos sinais de que, se for o Marçal do segundo turno, toda a Faria Lima vai com ele. Não vai ninguém com o Boulos, né? Então, é um cenário complexo, e aí eu queria uma análise sua sobre o que significa, ou se é que já pode se dizer que significa algo, Marçal, no cenário político nacional, porque ainda talvez seja cedo para dizer se ele vai virar, né? É que, veja só, a disputa de São Paulo, ela pode ser vista de várias formas, né? Uma delas é como o presidente Lula a viu, ou seja, é uma disputa fundamental que prepara 2026, uma disputa fundamental na apreciação do presidente Lula entre as forças democráticas e a extrema-direita. Eu tenho uma outra apreciação, né? Como eu já disse, aqui é uma disputa entre a Frente Ampla Conservadora e a esquerda, é uma disputa diferente de 2022, pode ser vista dessa maneira, mas também pode ser vista como um ensaio geral sobre o que virá depois de Lula e o que virá depois de Bolsonaro. Sim. Qualquer um dos dois entre os três principais expoentes da atual corrida eleitoral de São Paulo, Boulos ou Pablo Marçal, ambos são nomes que se projetam para o futuro, são jovens. O Boulos tem 40 anos, o Pablo Marçal tem 37 anos. Isso significa dizer que eles têm 30 ou 40 anos pela frente. O Boulos, se vence as eleições de São Paulo, ou se tem um resultado robusto, se posiciona como uma figura que herda o prestígio do presidente Lula, ou seja, uma figura que se nacionaliza imediatamente como um possível candidato presidencial lá para 2030. E a mesma coisa com o Pablo Marçal. Né? O Pablo Marçal, se ele tem um resultado robusto, ou se vence as eleições para prefeito, ele imediatamente se transforma num grande expoente da extrema-direita. Aliás, na minha avaliação, ele já está conquistando esse espaço. Né? Então, a eleição de São Paulo também tem isso, né? Ela é uma espécie de ensaio sobre o futuro. É um ensaio para o pós-2030, quando nem Lula nem Bolsonaro continuarão a ser protagonistas. Né? Sim. E aí isso me traz uma indagação que eu tenho observado, né? Que é a enorme capacidade da extrema-direita de produzir quadros de massa, versus a incapacidade da esquerda de renovar seus quadros de massa. Então, você tem o Pablo Marçal, agora, você tem esse jovem lá de Minas, fascista, o Nicolas Ferreira, é um fenômeno, né? Ele é muito ridicularizado na esquerda, mas é uma potência, né? 1,5 milhão de votos, é uma liderança também para 30 anos pela frente, né? Mas a própria Michelle Bolsonaro é uma liderança de massa da extrema-direita. Você tem uma sequência, você tem pelo menos meia dúzia de quadros de massa da extrema-direita em renovação geracional, abaixo de. Na faixa entre 30, né? O Nicolas nem 30 tem, tá? Entre 30 e 40 anos de idade, e você vê uma enorme dificuldade de renovação dos quadros de massa da esquerda. Sim, é verdade.
Eu acho que tem várias explicações que a gente pode ter em relação a isso, né? Mas, por exemplo, vamos aqui tentar explorar algumas delas. O fato de que a esquerda tem uma liderança tão forte quanto o presidente Lula, e uma liderança que, além de forte, é muito longeva, o grande nome da vida política do país nos últimos 45 anos é o presidente Lula. A vida política do país pós anos 80, pós 89, certamente, então nós estamos falando aqui de 35 anos. Nos últimos 35 anos, a vida política do país se divide entre eleger o presidente Lula, que sempre foi o objetivo da esquerda, ou impedir a sua eleição, que sempre foi o objetivo da direita. Essa é a história da vida política do país nos últimos 35 anos. Ela gira ao redor de Lula. Com a presença dessa liderança tão forte e longeva, é razoável que não surjam outras lideranças com uma força similar. Então, esse é um elemento que tem que levar em conta. Nós temos que também levar em conta o fato de que o PT foi destruído, a direção do PT foi destruída no Mensalão e na Lava Jato. Isso teve consequências sobre o processo natural sucessório no país. Ou seja, o que acontece? Havia uma certa linha do tempo que poderia ter sido percorrida se não fosse o Mensalão e a Lava Jato, pela qual, em 2010, nós poderíamos eventualmente ter como candidato presidencial do PT a figura mais emblemática da estrutura partidária, que era o Zé Dirceu. Então, houve uma interrupção disso. Dirigentes do PT, como Dirceu, como o Genuíno, foram presos, foram condenados, João Paulo Cunha. Então, o PT sofreu um ataque repressivo muito duro do Mensalão à Lava Jato. Não é nada, Mauro, são 10 anos de ataques destrutivos sobre a direção partidária. Isso tem consequências na capacidade do partido projetar lideranças. Tem um outro fator, e aí sim eu creio que o assunto mais importante da atualidade um fator mais importante na atualidade, porque esses outros fatores eles são irreversíveis, né? Fazem parte da história, que é a capacidade da extrema-direita em capturar na sociedade o espírito disruptivo. Deixa eu aqui expor um pouco melhor essa minha ideia. Funciona assim. Nós estamos acostumados a ler a política com categorias geográficas e geométricas. Esquerda, centro, direita. Tá bem? Isso nos induziu, ao longo do tempo, a uma certa fórmula e a um certo jeito de lidar com a política. Então, se você tem uma direita forte e uma esquerda que é forte, mas que não é capaz de ter maioria no país, a única fórmula possível para derrotar essa direita forte é a esquerda marchar ao centro, se aliar com essas forças centristas e isolar a direita. Da mesma maneira, os setores tradicionais da direita refletiam dessa forma. A direita é forte, mas não suficientemente forte para derrotar a esquerda. Ela precisa moderar o seu discurso reacionário para poder se aliar com setores e eleitores centristas e derrotar a esquerda. Então, a lógica da política era uma régua geográfica. Então, o país funcionava dessa forma. É que há um elemento novo, já nos últimos 10 anos, que é o enorme crescimento do eleitor disruptivo. O que é o eleitor disruptivo? É o eleitor que está absurdamente insatisfeito, ele não pensa a política com base em alternativas, à esquerda e à direita, ele quer que a ordem, que o sistema, que o mundo que atualmente existe, que o oprime, exploda.
que esse mundo seja destruído. Ele não está preocupado com o que vai colocar no lugar. Não é uma construção positiva que esse eleitor tem na cabeça. É uma destruição da ordem. Bom, então, esse elemento disruptivo ele é comum nos períodos de crise profunda do capitalismo. Nós assistimos o crescimento desse mesmo elemento disruptivo há 100 anos atrás, na ascensão do fascismo italiano e na ascensão do nazismo alemão, entre outros fenômenos políticos. Esse elemento disruptivo dispara depois da Primeira Guerra Mundial. Há uma disputa feroz entre a extrema-direita fascista, nazifascista, e os comunistas, porque os comunistas operavam a disputa desse elemento disruptivo com a lógica da revolução, da destruição da ordem pela esquerda. O fascismo e o nazismo disputavam com a destruição da ordem pela direita, e você teve um campo centrista, no qual estava a social-democracia, um campo centrista que defendia a velha ordem burguesa, e que é atacado pelo nazifascismo e que não se alia aos comunistas, e que acaba criando as condições da ascensão do nazifascismo. Né? Os liberais apoiam Mussolini, em última instância. Parte do Partido Socialista Italiano não chega a apoiar o Mussolini, mas baixa a guarda, e o mesmo acontece na Alemanha. Vamos nos recordar que em 1932, a social-democracia alemã, o poderoso SPD, sequer apresentou candidato a presidente da República, integrando a coalizão de Weimar, que elegeu Hindenburg, o velho marechal Hindenburg, que, eleito presidente, um ano depois, indicaria Hitler como chanceler. Perfeito. Essa história a gente conhece. Então, esse elemento disruptivo, naquele período, cresce muito. Voltou a crescer, porque a crise do capitalismo é profunda. E a extrema-direita é um fenômeno que disputa esse eleitor disruptivo. Sim. Ela tem um discurso de destruição da ordem, ainda que ela seja a força mais reacionária da ordem. Isso também não é uma novidade. O nazifascismo também foi isso. O Pablo Marçal, ele tem um discurso disruptivo. Um discurso disruptivo é um discurso que, na forma e no conteúdo, eles são disruptivos. Ele é um discurso que casa com esse sentimento de destruir o que existe. E aí, Breno, acho importante, né? Eu não sou desses que acham que a esquerda acabou, direita, não. Tem esquerda, tem centro, tem direita, tem extrema-direita, mas o discurso disruptivo é lido, especialmente nas periferias. Eu sempre lembro aqui, falo sempre, é um mantra, meu. Gente, não vamos esquecer, o desemprego está caindo, tal, tudo ótimo, maravilhoso, mas 60% da população brasileira recebe entre 0 e 1 salário mínimo. Não é que recebe 1, é entre 0 e 1. E 90% entre 0 e 3. Então, nas periferias, não há essa identificação. O Marçal é um cara de extrema-direita. Não. A identificação é apenas de que ele é um disruptivo, quer dizer, ou seja, ele quer destruir isso daí. Né? Não tem essa régua que você falou, a régua ideológica, não é com ela que se mede o voto dessa população periférica, que está puta da vida, né? Agora, a manutenção dessa régua geográfica ou régua ideológica faz com que a esquerda preste pouca atenção no elemento disruptivo. Sim, claro. A Porque corrida é para o centro, né? A corrida é para o centro e, portanto, para a defesa da ordem. Qual é a ordem? A democracia liberal, a ordem constitucional, o sistema que as pessoas veem como que parte das pessoas veem como um problema, não como uma solução. Enquanto que a extrema-direita assume o discurso contra esse sistema. Então, é possível, numa situação como essa, que cálculos tradicionais percam completamente eficácia. Sim. Qual seria um cálculo tradicional? É melhor para o Boulos enfrentar o Pablo Marçal do que o Nunes no segundo turno. Esse seria um cálculo tradicional. Eu não tenho segurança sobre esse cálculo. Embora as pesquisas de segundo turno feitas pelo Instituto Quest
revelem que é mais fácil para Boulos enfrentar Pablo Marçal do que Nunes no segundo turno. Se eu não me engano, a Quest deu o Nunes na frente do Boulos no segundo turno, 43 a 38, e deu empatado Boulos com uma Pablo Marçal 38 para cada um. 38. Uhum. Então, teoricamente, essa pesquisa mostra que é mais fácil enfrentar Marçal do que Nunes no segundo turno, mas eu não tenho segurança sobre isso. Por quê? Porque o elemento disruptivo pode não obedecer à régua ideológica. Pode não obedecer à régua ideológica. Bolsonaro já teve essas características. Embora fosse diferente, porque Bolsonaro ganha as eleições de 18 atraindo toda a direita. Ele chega a 55% contra 45% do Haddad no segundo turno de 18, porque ele unificou todo o campo conservador, incluindo os liberais. Os liberais votaram no Bolsonaro, não votaram no Haddad. Não votaram no Haddad. O Haddad teve somente os votos tradicionais do PT e da esquerda. Um pouco abaixo até. Não é? Até porque perdeu as eleições. Então, o Bolsonaro unificou todo o campo conservador. Nós vamos ter que encerrar, que eu vou seguir com o Apagou Rodrigues, mas acho que essa conversa tem muito o que fazer. Tem muita conversa para fazer, porque a gente vai olhar, o que eu estou entendendo é que você tem um processo de normalização, ou seja, de adequação do Bolsonaro a essa régua geográfica, perdendo um pouco essa característica do discurso disruptivo. Se a gente for ver na França, com a Le Pen acontecendo a mesma coisa. Ela vai se enquadrando. A vantagem é que na França você tem uma força de esquerda, que é a França Insubmissa, que disputa o voto disruptivo. Não, então, é isso que eu ia falar. Na França, você não tem um Pablo Marçal correndo sozinho com o discurso disruptivo. Você tem uma França Insubmissa que se lançou na disputa desse voto, que aqui no Brasil não tem, nesse momento não tem. A esquerda não tem essa... Não oferece essa alternativa nesse momento. É isso. Interessante. Essa é a questão. Bom, vamos falar mais sobre isso no nosso próximo encontro. Breno, obrigado, homem. Grande abraço, Mauro. Um grande abraço. Até a próxima semana. Para você, para todos e todos que nos acompanham. Valeu.